O Antigo Egito, terra dos faraós, pirâmides e mistérios milenares, uma civilização que até hoje nos fascina, com sua arte, cultura e poderio. Mas e se eu te contar que, por trás de toda essa grandiosidade, existia um lado obscuro, um lado que os livros de história não costumam revelar? Prepare-se, pois hoje vamos desvendar os segredos imundos do Antigo Egito. Uma viagem no tempo, onde vamos descobrir que nem tudo era tão majestoso quanto parece. Será que você está preparado para encarar a realidade por trás do mito? Os antigos egípcios. Sempre lembrados por sua beleza e elegância, desfilando suas vestes suntuosas e joias reluzentes. Mas, acredite se quiser, a realidade da higiene faraônica era bem diferente. Imagine viver num lugar onde a água era um bem precioso, racionado como ouro em pó. Tomar banho, um luxo reservado para poucos. Pois é, nem mesmo os faraós, considerados deuses vivos, escapavam dessa realidade. Para disfarçar o cheirinho de camelo no deserto, a solução era apelar para perfumes inebriantes. Essas fragrâncias poderosas, capazes de nocautear um camelo a 10 passos, serviam para mascarar o odor corporal nada divino. Nada de sabonete Francis ou Dove por ali. A nobreza usava óleos perfumados para limpar a pele, tipo um passapano de leve. Dá para imaginar o fedor no palácio? Coitados dos súditos. Ramsés II, o grande conquistador, provavelmente exalava um aroma nada convidativo. A realidade da higiene faraônica era um verdadeiro tapa na cara, nos fazendo questionar: seria esse o preço da divindade? Se você pensou que a coisa não podia piorar, prepare o estômago. Vamos mergulhar em um dos processos mais intrigantes e, ao mesmo tempo, perturbadores da história antiga. Os egípcios acreditavam piamente na vida após a morte, e o processo de mumificação era a chave para garantir uma boa estadia no além. Para eles, preservar o corpo era essencial para que a alma pudesse reconhecer e retornar ao seu invólucro físico. Mas, por trás de todo aquele ritual sagrado, existiam segredos macabros que fariam até a múmia de Tutankhamon tremer debaixo das faixas. Esses segredos envolviam técnicas e práticas que, para nós, podem parecer extremamente grotescas. Imagine só a cena: uma tenda abafada, iluminada por tochas bruxuleantes, o ar denso com o odor fétido da morte. O ambiente era sombrio e carregado, um verdadeiro teatro de horrores. No centro, o corpo do falecido sobre uma mesa de pedra fria. A preparação do corpo era um processo meticuloso e, ao mesmo tempo, brutal. Os embalsamadores, com suas ferramentas afiadas, iniciavam o trabalho. Eles eram verdadeiros especialistas, conhecendo cada detalhe anatômico e cada passo necessário para a preservação do corpo. Primeiro, removiam os órgãos internos, com a delicadeza de um açougueiro. Cada órgão era retirado com precisão, pois acreditava-se que eles precisavam ser preservados separadamente. O cérebro, esse danado, era extraído pelas narinas, numa espécie de lavagem nasal nada convencional. Esse procedimento era feito com um gancho de metal, que quebrava o osso do nariz para alcançar o cérebro. Fígado, pulmões, intestinos, tudo ia para o lixo. Quer dizer, para os vasos canópicos, cada órgão com seu devido recipiente. Esses vasos eram cuidadosamente selados e guardados junto ao corpo. A cavidade abdominal, agora vazia, era preenchida com uma mistura nada apetitosa de mirra e canela, para disfarçar o cheirinho de defunto. Esses ingredientes também ajudavam a preservar o corpo, evitando a decomposição. Por fim, o corpo era coberto com natrão, um tipo de sal que deixava a pele ressecada como um bacalhau de sol. Esse processo de desidratação era crucial para garantir que o corpo não se deteriorasse. Após 70 dias, nesse SPA da morte, a múmia estava pronta para arrasar no submundo.
Envolta em faixas de linho e adornada com amuletos, ela estava preparada para a jornada eterna, esperando ser recebida pelos deuses no além. Os templos do Antigo Egito, obras-primas da arquitetura, erguidas para homenagear os deuses e celebrar a vida. Que ironia, não é mesmo? Porque por trás de toda aquela magnificência, pulsava uma realidade nada divina, a falta de saneamento básico. Imagine o calor infernal do deserto, o sol fritando os miolos. Sacerdotes, com suas vestes impecáveis, conduzem procissões grandiosas, enquanto o aroma adocicado de incenso tenta, em vão, disfarçar o odor fétido que emana dos canais de esgoto a céu aberto. Uma mistura pestilenta de dejetos humanos e restos de animais. Um verdadeiro banquete para moscas e urubus. A água utilizada nos rituais de purificação, muitas vezes, era a mesma que corria nesses canais fétidos. Os pobres sacerdotes se esforçavam, realizavam rituais de purificação diários, mas era como tentar esvaziar o Nilo com um balde furado. A beleza dos templos, a grandiosidade dos rituais, tudo ofuscado pelo odor insuportável e pelas condições insalubres. No final das contas, faraós e camponeses, todos compartilhavam do mesmo problema, a falta de um bom banheiro. As margens férteis do Nilo, símbolo de vida e prosperidade, eram o coração pulsante do Antigo Egito. No entanto, essas mesmas águas que sustentavam a civilização escondiam um inimigo invisível. Parasitas microscópicos, invisíveis a olho nu, se proliferavam nas águas do Nilo, prontos para atacar. A vida no Antigo Egito era uma roleta russa, onde a saúde da população estava constantemente ameaçada. Doenças debilitantes estavam sempre à espreita, transformando o cotidiano em uma luta constante pela sobrevivência. A água, fonte de vida e prosperidade, também era um veículo de doenças que se espalhavam rapidamente. Contaminada por parasitas, a água do Nilo se tornava uma armadilha mortal para os habitantes. Os ovos de parasitas, como a esquistossomose, viajavam tranquilamente pelas águas do Nilo, infectando a população sem que ninguém percebesse. Essas águas, que pareciam tão calmas e serenas, eram na verdade um campo de batalha invisível. Dores abdominais, anemia, diarreia e uma série de outros sintomas debilitantes afetavam a população. A lista de sintomas era extensa e nada agradável. As crianças, coitadas, eram especialmente vulneráveis. Corriam o risco de serem infectadas por vermes intestinais, que minavam suas forças e ameaçavam seu crescimento saudável. A desnutrição e a anemia eram comuns, enfraquecendo ainda mais os jovens corpos. A malária, essa velha conhecida dos trópicos, também fazia suas vítimas, espalhando febre e morte por onde passava. Os médicos egípcios, apesar de seus conhecimentos avançados para a época, pouco podiam fazer para combater essas doenças. Sem microscópios e antibióticos, as causas das doenças eram atribuídas a forças sobrenaturais, maldições e castigos divinos. Acreditava-se que os deuses estavam punindo a população, e rituais eram realizados na esperança de apaziguar essas forças. Análises feitas em múmias revelaram a presença de parasitas intestinais, confirmando a prevalência dessas infecções. Sinais de desnutrição e anemia eram evidentes, mostrando que a saúde era um desafio constante. A vida no paraíso às margens do Nilo, com toda a sua beleza e fertilidade, escondia perigos mortais. Não era tão paradisíaca assim, e a luta pela sobrevivência era uma realidade diária para os antigos egípcios. E assim, termina nossa jornada pelos segredos imundos do Antigo Egito. Ao longo dessa viagem, exploramos aspectos pouco conhecidos e muitas vezes ignorados dessa civilização milenar. Vimos que a civilização que tanto admiramos também tinha seu lado obscuro, repleto de desafios e dificuldades que não são mencionados nos livros escolares. Um lado que nos faz questionar tudo o que aprendemos nos livros de história
e nos leva a refletir sobre a complexidade da vida no Antigo Egito. Longe da imagem idealizada, o Egito Antigo era um lugar de contrastes, onde a grandiosidade das construções e a riqueza cultural conviviam com a realidade dura do dia a dia, onde a beleza e a magnificência conviviam lado a lado com a sujeira, as doenças e a falta de saneamento básico, revelando um cotidiano bem diferente do que imaginamos. As doenças e a falta de saneamento básico eram problemas constantes, afetando a vida de todos, desde os faraós até os camponeses. Mas e aí? Será que podemos julgar o passado com os olhos do presente? É justo aplicar nossos padrões modernos a uma civilização tão distante no tempo? O que para nós é considerado nojento, para eles era apenas parte da vida cotidiana. A perspectiva histórica nos ajuda a entender melhor essas diferenças culturais. A imersão nesse lado obscuro, por mais incômoda que seja, nos permite ter uma visão mais completa e humana dessa civilização fascinante. É um convite para olhar além das aparências. Entendemos que a busca pela beleza, a crença na vida após a morte e a engenhosidade humana coexistiam com problemas práticos e desafios que hoje, graças à ciência e tecnologia, conseguimos superar. A crença na vida após a morte era um dos pilares dessa sociedade, influenciando desde a arquitetura até os rituais diários. E a engenhosidade humana, visível nas construções monumentais e nas técnicas avançadas de engenharia, coexistia com problemas práticos e desafios que hoje, graças à ciência e tecnologia, conseguimos superar. Graças à ciência e tecnologia modernas, podemos estudar e compreender melhor esses aspectos, revelando uma imagem mais completa do Antigo Egito. E você? O que achou dessa viagem no tempo? Será que os antigos egípcios eram tão evoluídos assim? Ou será que ainda temos muito a aprender sobre essa fascinante civilização? Será que os antigos egípcios eram tão evoluídos assim? Ou será que ainda temos muito a aprender sobre essa fascinante civilização? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando nosso canal para desvendar mais mistérios e curiosidades do passado. Sua participação é fundamental para enriquecer nosso entendimento coletivo.